Filipenses 2, versículo 12 a 18. A palavra diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Meus queridos, nós falamos há pouco do Vitor, do Luiz, do Arleilson, que se dirigiram ao seminário. Manifestaram uma vocação, um chamamento. Mostraram, mediante os talentos e dons vividos, esta vocação. Mas uma coisa é ter talento, é ter a vocação. Outra coisa é desenvolver esta vocação, é desenvolver estes talentos. Nós podemos pensar nas várias áreas da vida. Um menino diz: eu tenho grande talento para ser jogador de futebol. Uma coisa é ele ter o talento, outra coisa é ele desenvolver este talento. Isto em todos os setores da vida. Meus amados, o apóstolo Paulo fala aqui, se dirigindo à igreja de Filipos, se dirigindo a pessoas que conheciam a Jesus, a pessoas convertidas a Jesus. Ele fala a respeito da salvação na vida destas pessoas, e ele chama os seus leitores a desenvolver a salvação, porque uma coisa é ter, mediante a graça de Deus, mediante a fé em Jesus, a salvação, mas esta salvação carece de um desenvolvimento, porque a mesma se completará apenas quando nós estivermos na glória com o Senhor. Quando estivermos na glória com o Senhor, a nossa salvação estará completa. Mas o apóstolo Paulo chama os seus leitores a desenvolverem a salvação recebida. Nos versos anteriores a essa porção lida, Paulo falou sobre a humilhação de Jesus, que Jesus se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E foi depois deste processo de humilhação e de obediência que Jesus subiu à presença do Pai e está na glória com o Pai. Entrando nesta porção lida, o apóstolo Paulo usou a seguinte expressão: assim, pois. Ele vinculou essa porção que nós lemos
a porção anterior que falou a respeito da humilhação, da obediência e da glorificação de Jesus. O que o apóstolo Paulo quis dizer é o seguinte: olhem a caminhada de Jesus em humilhação, obediência e depois adentrando a glória. Assim como Jesus andou e viveu este percurso, agora é a vez de vocês. É a vez de vocês que foram chamados por Jesus. Então, meus irmãos, qual é a proposta da palavra de Deus para nós nesta noite? Não bata no peito dizendo: eu já sou salvo, está tudo completo na minha vida cristã. A proposta da palavra de Deus é a seguinte: desenvolvei a vossa salvação. A proposta é para que cada um de nós trabalhemos o desenvolvimento da nossa salvação. Você que estuda, porque você debruça diante dos livros, porque você assenta nos bancos da escola, porque você quer desenvolver o seu conhecimento, você que busca o desenvolvimento da sua profissão, porque você se prepara, faz os cursos necessários, presta os concursos, você quer o desenvolvimento profissional, portanto você investe, você busca, você corre atrás. Assim é em todas as áreas da nossa vida, e aqui o apóstolo Paulo nos chama a desenvolvermos a salvação. Então, a pergunta que surge é a seguinte: já que eu preciso desenvolver a salvação, como eu posso desenvolver a salvação? O apóstolo Paulo responde aqui: primeiramente, desenvolvei a salvação com intensidade. É preciso de intensidade para desenvolver a salvação. Veja: agora, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O apóstolo Paulo esteve ao lado dos crentes de Filipos. O apóstolo Paulo conviveu com aqueles irmãos, o apóstolo Paulo esteve naquela igreja. Entretanto, chegou o momento do apóstolo Paulo se ausentar da igreja. Inclusive o apóstolo Paulo prevê aqui o seu martírio. Ele seria oferecido em libação, a morte estava chegando. O apóstolo Paulo diz: enquanto eu estive com vocês, vocês obedeceram. O apóstolo Paulo diz: assim como vocês obedeceram na minha presença, que obedeçam a mim também na minha ausência. O apóstolo Paulo estava dizendo: é a hora do desmame, é a hora de andarem com as próprias pernas. E esse não é um momento tão simples e tão fácil. Nós observamos, por exemplo, nos jovens que sempre dependeram dos pais. No momento que tem que deixar os pais, eu não sei quem sofre mais, se é o jovem ou se são os pais. Ou então no momento do casamento. É um momento também de distanciamento, de ruptura, que sofrem. Nós sempre dependemos uns dos outros e isso nos faz muito bem. Mas chega o momento que nós precisamos assumir
a nossa vida, a nossa caminhada. Na vida cristã não é diferente. É muito bom nós termos irmãos que nos acompanham, que nos orientam, que nos auxiliam, que nos discipulam, que leem a palavra conosco, que oram conosco, que se preocupam com a nossa vida. Mas nós não podemos viver eternamente na dependência de outros. O apóstolo Paulo diz: enquanto eu estive com vocês, vocês obedeceram, porém agora eu estou me ausentando, e vocês precisam desenvolver a salvação com temor e com tremor. O apóstolo Paulo incentiva a igreja a não depender tanto das pessoas e depender mais do Deus vivo e todo-poderoso. Os discípulos do Senhor Jesus, enquanto conviveram com o Senhor Jesus aqui na terra, estabeleceram uma dependência humana muito grande de Jesus. E quando Jesus foi crucificado, eles sentiram profundamente, se entristeceram, se abateram, esconderam em uma casa, fecharam as portas. Mas quando o Senhor cumpriu a sua promessa e enviou o Espírito Santo renovou as forças dos apóstolos, e eles viram que Jesus estava vivo. A partir daí, eles passaram a desenvolver a salvação com temor e tremor diante de Deus, a caminharem sob os olhos do Senhor, a viverem em todos os momentos da vida na presença de Deus, a desentronizar o eu e entronizar Deus em sua glória. Meus amados, nós precisamos desenvolver a salvação com temor e tremor. Isso significa com uma intensidade de comunhão com Deus, intensidade de dependência de Deus, intensidade de vivência para a glória de Deus. Seja no ambiente familiar, seja no momento de culto, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de diversão, mas sempre com a consciência que estamos diante do Deus de toda glória, desenvolvendo a nossa comunhão com o Senhor com temor e tremor, com intensidade em nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo segue nos mostrando que nós desenvolvemos a salvação com intensidade, mas ele nos chama a desenvolver a partir do que Deus efetua, a desenvolver a partir do que Deus efetua, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, é o que diz o verso 13. Meus irmãos, nós desenvolvemos o que Deus produziu em nós. Nós temos forças naturais dadas por Deus para atuarmos em muitos campos, em muitas áreas da vida, para irmos ao estudo, ao trabalho, às atividades diárias. Nós olhamos e então podemos dizer: eu posso fazer muitas coisas, eu posso tomar muitas decisões, eu posso agir, eu posso resolver problemas. Mas não temos nenhum domínio no campo espiritual. Não podemos vencer os inimigos da nossa alma. Não temos em nossas mãos o poder de nos tornarmos santos diante de Deus.
Não temos em nossas mãos o poder de fazer Deus favorável a nós. Mas exatamente nestas circunstâncias entra o agir da graça e do poder de Deus. O apóstolo Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação, porque é Deus quem efetua em vós o querer e o realizar. Às vezes pessoas dizem: eu não quero, eu não creio, eu não preciso, eu não me converterei. E Deus olha para esta pessoa, toca este coração, muda este sentimento, muda esta vontade. E eu me recordo, em uma igreja que pastoreei, visitava quase que semanalmente algumas senhoras com a saúde bem debilitada. Eram duas senhoras e a filha. E elas sempre ficavam muito satisfeitas com aquela visita, com o momento de oração. Era alimento, era refrigério para elas. Mas eu me lembro também que bem à frente da casa destas senhoras residia uma senhora que possuía numerosos irmãos. O pai fora presbítero da igreja. Os irmãos serviam ao Senhor. E quando ela me via, ela fazia questão de acender o seu cigarro. E aí ela começava a zombar do evangelho e a zombar da igreja. E eu dizia para ela: o Senhor Jesus vai buscar a senhora ainda. E para encurtar, aquela senhora achou-se gravemente enferma. E foi exatamente no momento desta enfermidade que aquele coração tão endurecido, que aquele coração tão rebelde, que aquele coração tão resistente se quebrantou, foi quebrantado e derreteu como cera diante de Deus. E eu tive a bênção de recebê-la por pública profissão de fé, como membro da igreja. E Deus ainda teve misericórdia e a curou da sua enfermidade. Deus efetua o querer e o realizar. A salvação pode ser desenvolvida, porque é Deus quem efetua em nós. E é interessante que o apóstolo Paulo diz que Deus efetua o querer e o realizar. Ele não diz entre nós, no nosso meio. Ele diz em nós, mostrando que é algo que acontece dentro de nós. O Evangelho de Jesus é assim, não trabalha com o exterior, trabalha com o interior da nossa vida, dos nossos corações. O Senhor muda de dentro para fora. Essa é a genuína e necessária mudança na vida de todas as pessoas. A salvação é obra, então, deste poder maravilhoso e glorioso do Senhor. O apóstolo Paulo, nessa mesma carta, no capítulo 1, versículo 6, afirmou: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Portanto, nós podemos desenvolver a salvação, porque quem plantou essa salvação em nós foi Deus. E este mesmo que plantou diz que completa esta salvação até o dia de Cristo Jesus.
desenvolvei a salvação. Desenvolvei com intensidade. Desenvolvei, porque é Deus quem efetua essa salvação. Então ela pode ser desenvolvida, trabalhada, porque Deus deu o início e Deus completará. Mas por fim, quero convidar os irmãos para pensarmos. Desenvolvei esta salvação, tornando-vos modelos. O apóstolo Paulo diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. É o verso 15. Só o desenvolvimento da salvação pode nos posicionar como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ser filho de Deus inculpável. Interessante esta palavra inculpável. É a mesma palavra usada para os animais que eram oferecidos em holocaustos no Velho Testamento. Precisavam ser animais perfeitos, que não possuíssem defeito. E é a mesma palavra usada para apontar para Jesus como o Cordeiro perfeito que foi entregue na cruz. Mas como nós, pecadores, podemos nos posicionar como pessoas inculpáveis no meio de uma geração pervertida? Ah, meus queridos, isso é possível por causa desta graça de Deus que vai trabalhando a nossa vida, por causa desta graça de Deus que vai nos aperfeiçoando. O desenvolvimento da salvação propõe fazer de nós, fazer de cada filho de Deus, colocá-lo como outdoor, para ser lido por todo mundo, um modelo para o mundo, um modelo de esperança, um modelo de fé viva, um modelo de quem conhece o poder de Deus. E o apóstolo Paulo diz: para que possamos resplandecer como luzeiros. Luzeiros aqui se aplica a um corpo luminoso que designa as estrelas, o sol, não a lua. A lua reflete. Nós não refletimos, porque quando Deus nos torna seus filhos, nós passamos a ter a natureza de Jesus. Portanto, nós não refletimos luz, existe luz na vida dos filhos de Deus. Moisés, ao descer do monte, havia estado com o Senhor, o seu rosto brilhava diante de todos. Os apóstolos que se levantaram na pregação do Evangelho foram percebidos ao verem a intrepidez de Pedro e João. Sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Às vezes nós nos assustamos muito com a decadência da sociedade. Nós nos assustamos com valores tão invertidos, tão pervertidos. Nós nos assustamos com o nível da moralidade do mundo. Não se assuste com a decadência da sociedade.
O que deve nos assustar deve ser a ausência de luz na igreja. O que deve nos fazer chorar é a ausência de luz na igreja. Não é a decadência da sociedade, porque esta sempre esteve decadente. E esta vai estar decadente até a volta de Jesus. Mas que apareça a luz da igreja, que resplandeça como luzeiro em meio a uma sociedade pervertida, como nos diz o apóstolo Paulo. Mas para isso, desenvolva a salvação. A salvação precisa ser desenvolvida com intensidade, com temor e tremor, vivendo na presença do Senhor, comunhão com o Senhor, dependência do Senhor, glorificação do Senhor. Podemos desenvolver a salvação porque ela é plantada em nós pelo Senhor. É Ele quem efetua o querer como realizar, e Ele vai completar esta obra. Portanto, você não está em uma barca furada, você ingressa em algo que será realizado, será completo pela graça e poder de Deus. Ele começou, Ele vai completar. É obra do céu, é obra do poder de Deus. Desenvolva a salvação, se colocando como modelo para esse mundo. Luzeiros que resplandecem no mundo, trazem a natureza de Jesus para brilhar neste mundo. Que o Senhor nos tome pela mão, que o Senhor guie as nossas vidas, que percebamos a glória da salvação e que possamos dizer nesta noite: eu quero e eu preciso desenvolver a salvação para a honra e para a glória do Senhor. Amém.